Olá, tudo bem? Meu nome é Ralph Maxwell, sou educador físico e nutricionista. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de uma questão bastante importante: postura corporal e a saúde da coluna vertebral. Nesta ocasião, iremos conhecer e falar um pouquinho sobre os benefícios do Mat Pilates, aplicado na correção postural. Este trabalho foi uma proposta da disciplina de mestrado chamada Didática para Ensino Superior, que é lecionada pelas professoras Silvia e Josi. Vamos lá? O que é o método Pilates? Essa metodologia é uma variação do método proposto por Joseph Pilates. É um sistema de exercícios físicos aplicados principalmente para a reorganização postural. A modalidade foca em integrar o corpo e a mente durante as aulas, trazendo uma melhor consciência do controle da mente sobre os movimentos do nosso corpo. As principais características dessa modalidade é que os exercícios são executados no solo, com o uso de alguns acessórios e principalmente utilizando o peso corporal durante a execução dos exercícios. O método também utiliza, durante as aulas, a aplicação e o domínio de 6 princípios que são específicos do método original de Pilates. Aqui iremos fazer uma breve descrição dos 6 princípios. O primeiro princípio é a concentração. Este princípio direciona a mente ao controle do corpo. A atenção está voltada completa na execução do exercício e a aprendizagem motora, intensificando a eficiência do exercício e, consequentemente, melhorando os resultados. Já o princípio da respiração indica que, na execução do exercício, os ciclos respiratórios devem ocorrer não apenas para o centro de força seja ativado de maneira eficaz, mas também permitindo a renovação de ar nos pulmões. O próximo princípio é o centro de força, também conhecido como powerhouse ou core. É o princípio que estabelece a base do tronco como sendo nosso centro de força e equilíbrio, fazendo com que possamos perceber a estabilização ou mobilização da coluna vertebral. O próximo princípio é o princípio do controle, que indica que os exercícios e movimentos devem ser executados de forma controlada e dentro de um padrão postural adequado. E a referência é que o movimento acontece de forma pré-definida, estabelecida em fração de segundos. Nada em Pilates é acidental. Devemos ter um controle de todos os detalhes para atingir o refinamento do movimento. O criador do método, Joseph Pilates, citava a expressão grega, não muito e não muito pouco, que evidencia a essência do princípio do controle. Utiliza-se de poucas repetições de cada exercício e uma execução com qualidade e controlada. O próximo princípio é o princípio da precisão. A precisão no movimento é um fator muito importante. Manter a correta colocação das partes do corpo é fator determinante para a nossa saúde e bem-estar e está intimamente relacionado à nossa postura. Para que isso aconteça, a mente deve estar alerta a cada movimento. Devemos nos concentrar para que a execução seja precisa, identificando o músculo trabalhado e a posição dos membros e articulações. Caso contrário, perderá os benefícios do método. E o último, a fluidez, é o princípio que exige que as ações musculares construam movimentos harmônicos, fluidos e sequenciais. A fluidez é a essência dos movimentos do método Pilates. A movimentação parte de um centro fortalecido e flui para as extremidades com refinamento, sem movimentos rígidos, não muito rápidos nem muito lentos, mas com controle e suavidade. O Mat Pilates, então, é um pouco diferente do Pilates tradicional. O Mat Pilates utiliza alguns acessórios e algumas posturas utilizando o peso do corpo para a execução dos movimentos. Já o Pilates tradicional utiliza vários tipos de aparelhos para poder executar os movimentos. Alguns deles são o Cadillac, o barril, o reformer. Bom, a postura corporal. Aqui podemos observar diversas situações do nosso dia a dia que muitas vezes fazemos de forma errada.
No primeiro, podemos observar o indivíduo segurando um celular, por exemplo. Aqui, observamos a postura adequada e aqui a postura totalmente errada. Outra situação é ao sentarmos. Devemos estar com a pelve bem encaixada, sentando em cima dos isquios e a coluna mantendo as curvaturas fisiológicas, sem curvar a coluna e sem ficar muito hiperestendido. O mesmo se aplica para quando estamos caminhando ou quando estamos mexendo no computador. O mesmo deve estar com a tela alinhada com a linha do olho, evitando com que haja pressão ou sobrecarga em cima da curvatura da coluna vertebral. Aqui também podemos observar como carregar mochilas e pesos, sempre distribuindo o peso nos dois ombros, sem sobrecarregar apenas um lado do tronco e, consequentemente, a coluna vertebral. Aqui podemos identificar que a coluna vertebral possui algumas curvaturas que são fisiológicas. Temos aqui, então, duas cifoses e duas lordoses. Aqui temos a cifose torácica e a cifose sacral, a lordose cervical e a lordose lombar. Olhando numa visão anterior, podemos ver que a coluna vertebral é reta, ela não possui curvaturas. Isso também é válido para a visão posterior. Então, o sedentarismo e a má postura corporal. De acordo com a falta de atividade física, o nosso corpo ele pode ser prejudicado. Alguns desvios posturais podem acontecer, como a escoliose, que nada mais é do que o desvio lateral da coluna. Então, podemos observar na imagem aqui que a coluna vertebral normal ela deve ser vista na vista posterior ou anterior de forma retilínea. E quando há um desvio lateral da coluna, chamamos de escoliose. Pode ocorrer também a hipercifose, que é o aumento da curvatura torácica. Esse aumento é chamado, então, de hipercifose. A hiperlordose é o aumento da curvatura da coluna lombar, por exemplo. Então, esse aumento também não é natural e é uma alteração postural. E nesse local também pode acontecer a retificação da coluna. Nessa vista lateral, não pode acontecer retificação em nenhuma parte da coluna vertebral. E é muito comum que a coluna lombar fique retificada, em alguns casos, que também é caracterizado como um desvio postural. Essas alterações posturais podem ocasionar algumas alterações estruturais no corpo, trazendo outros malefícios para a saúde. Um desses exemplos são os osteófitos marginais, também conhecidos popularmente como bico de papagaio, que são protusões que ocorrem nos corpos vertebrais. Outro problema que ocorre na coluna vertebral são os problemas nos discos intervertebrais, como, por exemplo, as protusões discais e as hérnias de disco. Uma protusão discal é quando acontece uma protusão no disco intervertebral ou um abaulamento, e aí pode progredir sendo uma hérnia de disco, quando o disco intervertebral acaba ficando frouxo e ocorre o extravasamento de líquido, formando uma hérnia para o lado de fora do disco. Pode acontecer dessa hérnia pinçar e pressionar alguns nervos, causando muita dor nos pacientes em diversas regiões do corpo, dependendo do local que a hérnia está se instalada. Bom, como que o MED Pilates atua na correção postural? Primeiramente, devemos fazer uma avaliação identificando quais são os músculos que estão encurtados e quais os músculos podem estar hipertônicos. Identificar também as alterações posturais que a pessoa contém. Então, corrigir os desequilíbrios musculares, por exemplo, no caso de uma hipercifose, pode acontecer de haver um aumento da tonificação dos músculos peitorais ou então o encurtamento e também, consequentemente, fraqueza da musculatura posterior de tronco, como os romboides, como o grande dorsal. Então, ao fazer o alongamento da região anterior e o fortalecimento da região posterior da coluna, assim como o fortalecimento dos paravertebrais, nós conseguimos minimizar ou até mesmo melhorar a situação da hipercifose. Já na escoliose, pode acontecer de um lado da coluna vertebral estar tonificado
ou encurtado, e do outro lado estar frouxo ou fraco. Neste caso, devemos fortalecer ambos os lados, porém, intensificar o alongamento da região que está mais encurtada. Assim, futuramente, podemos corrigir essa escoliose. E, durante o método Pilates, conseguimos fazer esse fortalecimento. Então, o fortalecimento do core, que é o centro do corpo, ajuda a minimizar essas alterações posturais. Assim como trabalhar a consciência corporal durante as aulas, para que o indivíduo não fique em má postura durante seu dia a dia, e melhorar a flexibilidade do indivíduo, diminuindo as consequências dessas alterações posturais. E, mais importante, fazer o fortalecimento do corpo como um todo, fortalecimento global. Outros benefícios do Pilates é a melhora do condicionamento físico. Então, algumas valências são desenvolvidas, como flexibilidade, a melhor tônus muscular do corpo como um todo, a melhora da força muscular, resistência muscular localizada e potência muscular. Tudo isso, em conjunto, traz alguns benefícios e prevenção de muitas patologias e diminui o risco de lesões. E agora, vamos praticar?